caso Camarato poderá ser alvo de uma nova comissão de inquérito. A confirmar será a 10ª comissão. A confissão do homem que diz ter organizado o atentado fundamenta o pedido do deputado Ribeiro Castro. Francisco Farinha confessa ter participado no atentado em que morreu o então primeiro-ministro Sá Carneiro, Adelina Mar da Costa e os elementos da comitiva e tripulação. O deputado do CDS, Ribeiro Castro, defende que há aspectos que nunca foram averiguados. Os trabalhos da última comissão foram interrompidos no ano passado com a dissolução da Assembleia da República. O PSD remeteu para mais tarde uma posição sobre o assunto. O PS já se pronunciou favoravelmente. É nosso convidado aqui no Grande Jornal, José Ribeiro Castro. Muito boa noite, obrigada por ter vindo ao Grande Jornal. Qual é a mais-valia e o que é que espera obter com uma nova comissão de inquérito ao caso Camarato? Bom, basicamente cumprir a palavra dada. Portanto, na última legislatura, nós iniciámos uma nova comissão parlamentar de inquérito. E como infelizmente aconteceu várias vezes com este processo, a dissolução da Assembleia da República interrompeu abruptamente os trabalhos. Portanto, esta acaba por ser a continuidade da outra? Exatamente. Embora seja uma nova. Tem que ser uma nova. Claro, Portanto, claro. Sempre que isto acontece, não é a primeira vez. Aliás, ainda bem que me faço essa pergunta, porque dá para esclarecer uma dúvida que é muito frequente na opinião pública. Tantas comissões, vai na 10ª. É que várias vezes, por causa das vicissitudes da vida parlamentar, as comissões caíram, porque a Assembleia da República foi dissolvida e, portanto, havia que recriar. Isso aconteceu logo com a 2ª, foi continuada pela 3ª, aconteceu com a 6ª, aconteceu com a 7ª. A 7ª nem apresentou o relatório, aconteceu também com a 8ª, que apresentou um relatório que depois não foi continuado. Depois é a 9ª, portanto, que é a anterior, que retomou, mas o PEC 4 também fez cair. Portanto, na prática, acabaram por existir cerca de 5 comissões de inquérito. Sim, em termos, digamos, de blocos de investigação. Mas quais são os fundamentos para que haja esta comissão de inquérito? O que é que há de novo? Quais são os elementos novos? Bom, a última foi disputada na sequência da publicação do livro do professor Francisco Amaral e que chamava a atenção para recomendações que tinham sido feitas no fim da 8ª e que não tinham sido prosseguidas. Portanto, a 9ª, a Comissão Parlamentar de Inquérito, onde eu fui relator, também ela própria, ainda 4 anos, porque durante, digamos, a legislatura que coincidiu com a maioria absoluta do PS, não houve nenhuma iniciativa para prosseguir, portanto houve um intervalo de 4 anos, não teve a ver com o Partido Socialista, teve a ver com outros factos que eu não conheço, mas ninguém tomou essa iniciativa e, portanto, concretamente em 2010, que há esse impulso, a Comissão constitui-se e pouco depois acaba. Também tinha sido algo perturbada no seu trabalho, porque os deputados tiveram que suspender os trabalhos durante algum tempo, porque este processo é um processo muito volumoso. E, portanto, já lá vão muitos anos. 31. E, portanto, os deputados, muitos são novos, não têm familiaridade com o caso. Enfim, eu sou um dos casos raros que em diferentes momentos tive contacto com este processo, praticamente desde o princípio e também em diferentes circunstâncias. E, portanto, mas quais são, na prática, os factos novos? Quais são os elementos para que seja imprescindível uma nova comissão de inquérito? É porque o estado da arte parlamentar, em termos da verdade objetiva, é o seguinte. O Parlamento já declarou várias vezes, desde 1991, desde a 4ª, que houve um atentado em Camarato. Portanto, isto é uma verdade confirmada pelo Parlamento em 91, na 4ª, depois na 5ª, depois na 6ª, mas depois não na 8ª. Pela justiça. Não pela Justiça. A Justiça não agiu bem. Há um caso de negação de justiça, de omissão de justiça. É muito lamentável. Não investigou convenientemente? Não investigou convenientemente. A investigação que foi feita pelo Parlamento. E é uma homenagem que devemos à Assembleia da República, que apesar das vicissitudes, foi promovendo diligências e, portanto... Embora na prática não tenha qualquer sequência punitiva, mesmo que venham a ser descobertos eventuais autores, caso estejamos mesmo perante o atentado, porque o crime prescreveu. Sim, esse prescreveu. Portanto, o processo continua na Justiça, ainda quanto um dos arguidos, e na Maria Rodrigues durante algum tempo, mas enfim, apesar das suspensões do prazo prescricional que se aplicavam no caso concreto deste arguido, e também é preciso recordar que o processo prosseguiu porque as famílias foram forçadas a elas assumirem a responsabilidade que era do Estado e foram elas que tiveram que apresentar uma acusação. Senão o processo tinha terminado sem nenhuma conclusão logo em 1995. E, portanto, é uma atuação bastante criticável
do Ministério Público, em alguma fase, da Polícia Judiciária, também da DGAC, da Direção-Geral da Aeronáutica Civil, e que, de alguma forma, o Parlamento conseguiu suprir essas lacunas. Mas porquê que nunca foi averiguado, José Ribeiro e Castro? Bom, eu creio que contradições não resolvidas, porventura bloqueios políticos, enfim, se nós ainda não chegámos às autorias materiais, ainda menos chegámos à explicação de bloqueios. Se foi por incompetência ou se houve mais do que incompetência. Mas agora há a confissão de um homem que está inclusive na... Deixe-me só concluir. Portanto, factos novos só para concluir. Portanto, há prova material abundante, prova pericial, prova testemunhal, que comprovam a existência de um atentado e de uma ação de sabotagem. Agora, o que não se conseguiu foi explicações mais para além disso. Portanto, quem são os autores materiais, quem é que são os autores morais, qual é o móvel, porque é que foi feito. Portanto, aí há teses explicativas. Há algumas pistas que apontam para algumas autorias materiais, alguns agora têm sido notícia. Exatamente, este Francisco Farinha Simões, nomeadamente, que há um documento a circular na internet em que ele confessa que organizou este atentado e inclusive fala em montantes que teriam sido pagos, tanto a ele como a outras pessoas envolvidas neste atentado. Qual é a credibilidade que pode ser dada a este homem que foi ouvido, curiosamente, numa comissão de inquérito em 1995? Sim. Fernando Farinha Simões é uma pessoa conhecida deste processo. Está a cumprir pena de prisão. Está a cumprir pena de prisão. Nessa altura por sequestro. Sim, e portanto tem e violação também de outras acusações ligadas com, salvo erro, o tráfico de droga também. E há pessoas que às tantas se cruzam com o processo de Camarate e que não é caso único, que tiveram também ligações a tráfico de droga. E a experiência conhecida, policial, da história, de algum jornalismo, mostra que às vezes histórias de tráfico de armas e de tráfico de drogas muitas vezes se cruzam na vida profissional, chamamos assim, de algumas pessoas. Mas Fernando Farinha Simões é uma pessoa que, de facto, logo em 1995, então também na altura detido, mercê de outro caso, apresenta um documento, um relato, e isso foi objeto de tratamento no processo judicial e também no processo parlamentar da altura, na 5ª Comissão Parlamentar de Inquérito, se a memória me não trai. E ele, enfim, o que relatava na altura é que tinha transportado uma outra pessoa ao aeroporto para o efeito de entregar a bomba a uma terceira pessoa que a teria colocado. E, portanto, tudo isso, enfim, foi objeto de diligências, houve inquirições, houve acariações. Bom, mais tarde há notícias de que teria mais coisas a dizer. Isso eram notícias que corriam por aí em alguns meios mais ligados a este processo e a esta investigação e, portanto, este facto não é, para mim, totalmente uma surpresa. Eu não vou comentar, não é? Porque não creio que eu não devo. Mas é um facto, o facto de haver agora uma confissão, embora esteja a circular na internet, mas que avança com mais dados, nomeadamente valores envolvidos, que poderiam oscilar num $1 milhão, sensivelmente, esta organização desta Operação Camarate, e que se diz que agora já não está obrigado ao dever de sigilo, porque era um operacional da CIA, de que uma entidade que deixou em 1989. Isso tudo e o facto do crime ter prescrito poderá ter sido isso contundente e motivador para que agora houvesse uma confissão? Bom, eu defendo que deve ser criada uma comissão de inquérito de Camarate para continuar os trabalhos anteriores, mas não defendo que a comissão deva ser criada a reboque do que é que seja, minimamente de um facto escandaloso. E, portanto, acho que isso seria um erro do ponto de vista processual. Mas é essencial ouvir este homem, novamente. Sim, e isso estava previsto. O que eu posso dizer é que isso estava previsto. Portanto, no curso dos trabalhos que estavam em curso, foram iniciadas algumas diligências e foram preparadas outras. Quando é que poderá arrancar nomeadamente havia a prova testemunhal, por exemplo, outra pessoa que tinha requerido para ser ouvida, José Esteves, também está ligado, e que portanto a Comissão tinha ponderado e, portanto, iria apreciar esses pedidos na altura própria. Enfim, eu próprio tinha apresentado requerimentos no sentido de serem coligidos os diferentes depoimentos destas pessoas para que, perante quaisquer novos depoimentos, os deputados pudessem ter material para, com o mínimo de seriedade,
fazer consistência. conclusões. Exatamente. E quando é que portanto, poderá, não andarmos aqui a correr a foguetes. neste momento... Agora, quanto à prova testemunhal também, é preciso tratá-la com maior rigor. É conhecido, em processos judiciários, mesmo que isto não seja um processo judiciário, todos os processos que tenham como preocupação chegar à verdade e não apenas fazer especulação, têm algumas regras que têm que ter em conta. A prova testemunhal tem muito pouco valor a grande distância dos factos, é sabido isso, mesmo que as pessoas estejam seriamente a procurar contar a verdade, enfim, a nossa memória é corrompida e, portanto, por interpretações, claro. Às tantas misturamos factos com interpretações, isso acontece com toda a gente. Depois também há reservas quanto a considerar depoimentos de arrependidos ou mesmo questões autoincriminatórias na confissão. Portanto, há regras que têm que ser e, portanto, respeitadas aqui. Doutor, e quando é que... todos os contributos são úteis, mas têm que ser tratados com seriedade e não com ligeireza e não com sensacionalismo. Quando é que uma comissão parlamentar muito rapidamente poderia avançar e quanto tempo duraria? Bom, eu já apresentei no quadro da maioria uma iniciativa há bastante tempo, eu fui o relator, tinha essa responsabilidade. Sim. E aquilo que tem sido dito, e eu confirmo isso, é que a agenda parlamentar não tem permitido uma grande oportunidade. É sabido que nós temos estado, nesta sessão legislativa, muito pressionado pelo memorando da Troika e, portanto, um calendário muito exigente de medidas legislativas que têm a ver com a situação financeira e económica muito difícil em que está o país. É também sabido recentemente que foram constituídas 2 comissões parlamentares de inquéritos que exigem um grande esforço dos deputados. Nomeadamente o BPN. O BPN e as PPP. Portanto, são questões urgentíssimas. E, portanto, enfim, eu, ainda que me incumbisse da responsabilidade apresentando uma proposta para a continuação dos trabalhos da Comissão, eu compreendo e sou sensível aos argumentos que me são... Mas acredita que vai para a frente esta Comissão de inquérito? Eu acredito que pelo menos não tem a oposição por parte das bancadas parlamentares. E tenho procurado trabalhar também com o Partido Socialista, com os outros grupos parlamentares, para que haja um grande consenso, isso é desejável, e vejo com agrado as declarações que já ouvi do deputado do PS, Ricardo Rodrigues, que foi presidente da Comissão anterior. Doutor, e, portanto, estamos a 1 minuto do fim da nossa conversa. Eu gostava apenas que me dissesse muito sucintamente em relação ao 1º de dezembro. Mantém esperança que esse feriado ainda se mantenha ou não? Tenho esperança nisso. Ainda ontem estive na Comissão de Trabalho apresentando as minhas propostas. Eu creio que não há condições maduras para decidir sobre os feriados. Creio que tomar uma decisão sobre os feriados nesta altura vai poluir desnecessariamente a reforma do Código de Trabalho, que versa sobre outras matérias. Não está maduro e não está concluída as conversações com a Santa Sé quanto aos feriados religiosos e, portanto, também é evidente que quanto aos feriados civis, o 5 de outubro e o 1º de dezembro, não foi feito um diálogo decente, apropriado na sociedade portuguesa a seu respeito. E, portanto, o apelo que eu fiz à maioria e ao Governo, e tenho grande esperança no sentido de grandeza, é que seja dado mais tempo para que esse diálogo... Um referendo será viável ou não? Como defendeu Jorge Miranda? Sim, eu creio que é uma ideia interessante e importante. Embora seja uma decisão política. Sim, mas que mostra o quê? O inconformismo da sociedade portuguesa. E, portanto, eu creio que seria um grande erro tomar decisões nesse sentido e ferir datas patrióticas e simbólicas de elevadíssimo significado, como são o 1º de dezembro, acima de todas, e também o 5 de outubro. E, portanto, há outras soluções. Eu próprio já apresentei várias alternativas que podem ir ao encontro das preocupações do Governo, mas precisamos de um pouco mais de tempo para podermos fazer esse diálogo que não foi feito. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao Grande Jornal. Muito obrigada. Boa noite.